Olá pessoal, então vamos aí hoje para a videoaula de derivadas, né? Seguindo o nosso livro aí do Guido Orizzi, vamos ao que interessa, leitura rápida, passo as informações para o nosso quadro aqui de digital e a gente vai trabalhando isso daí. Então vamos lá. Na introdução ele fala, né, da derivada. Ela fala o seguinte: seja f uma função e p um ponto de seu domínio, limites do tipo ocorrem de um modo natural tanto na geometria como na física. Então esses limites aqui ocorrem, só que esses limites ele tem uma particularidade. Que particularidade é essa? O que acontece? Esse limite aqui é representado nesse gráfico. Esse gráfico é extremamente importante. Perceba, a diferença desse f de x para esse f de p está aqui, f de x menos f de p. Imagina que é um triângulo retângulo aqui. Essa diferença é o numerador, é a parte de cima. A parte de baixo é o denominador. O que acontece? Se o valor de x diminuir, ou seja, se esses pontos se moverem ao ponto de ficarem próximos, digamos ao ponto de ser um só, essa reta não vai passar por dois pontos, vai passar por um ponto só. Então, esse conceito é chamado de reta tangente. E, basicamente, o que você está vendo aqui é o coeficiente angular, que basicamente é a inclinação. Então, essa inclinação, conceitualmente, a gente chama, né, de derivada no ponto. Então, o que eu tenho de importante nesse momento? Eu tenho de importante é isso daqui, beleza? Então, a definição, pessoal, a definição de derivada é dada por o símbolo. Você bota uma linhazinha, então essa é a derivada no ponto P. Ele é dado pelo limite quando o x está tendendo a P, né, do seguinte quociente: o valor da função menos o valor da função no ponto sobre x menos esse ponto, ok? Beleza? Então esse limite ocorre naturalmente com frequência como ele falou, na física, na geometria, beleza? E aí continuamos, ok? Então essa é a parte inicial aqui. Existe uma propriedade muito interessante que mostra que esse f' de p, ou seja, a derivada no ponto, pode ser feita de forma diferente. Como assim? Então, voltando para o nosso quadro lá, isso também pode ser escrito como a mesma derivada de P, né? Ela pode ser escrita como o limite, observe aqui, né? Quando h tende a zero, então é uma forma alternativa da definição de limite, de f de p mais h, se acrescenta esse h, né? Menos f de p não vai mudar nada, certo? Porém, embaixo fica só o h, beleza? Com h tendendo a zero. Então, é um modo algébrico que a gente chega nisso daqui, beleza? Com isso, a gente tem, né, o seguinte: como isso aqui ele determina a minha inclinação, certo? A minha inclinação, lá em geometria analítica existe um conceito chamado reta tangente, né? Em geometria analítica existe um conceito chamado reta tangente, que ela é dada por y menos o YO, que é o... Você tem um ponto qualquer, que é o ponto XO, YO, certo? A reta tangente, ela tem esse formato aqui. Eu vou botar aqui bem porcamente um i e aqui x menos XO. Ou seja, essa é a equação de qualquer reta tangente. E como isso aqui é a inclinação, como a derivada de P é de fato a inclinação, a gente utiliza então em cálculo basicamente isso. Ou seja, y menos o y dado do ponto, né, o ponto em estudo, que aqui o livro está chamando de f de p, né, é dado pela derivada nesse ponto P, ok?
Então, lembrando que esse y0, né, é a mesma coisa de f de p, que é a aplicação do ponto na função vezes x menos o valor desse ponto, ou x menos x0. Então, aqui eu posso colocar f de p também. Então, isso é reta tangente. No exemplo, vocês vão entender um pouco melhor. Aliás, eu vou criar um exemplo fictício aqui antes de fazer esse exemplo do livro. Imagine a seguinte situação, né? Por acaso, digamos uma função aqui que ela é dada por x² mais 6x. Por acaso do destino, eu não cheguei lá ainda, vocês vão aprender a trabalhar derivada. E vocês vão aprender lá na frente que a derivada dessa função é dada por uma outra função, que é a função 2x mais 6, vou explicar posteriormente. Por acaso, vamos considerar um ponto em questão, sei lá, o ponto com x valendo 2. Olha que interessante. Se eu substituir nessa função aqui, eu vou ter o f de 2. Eu estou substituindo o 2 na função. Aí vai dar 2² mais 6 vezes 2, que vai dar exatamente 4, 6 vezes 2, 12, vai dar 16. Então, ao aplicar o x na função, eu tenho f de x, que é o f de 2. Deu 16. Então, esse 16 é o meu y0. Certo? Esse cara foi dado, ele é o meu x0. Por acaso, se você aplicasse esse ponto na inclinação, na derivada, você teria de fato a inclinação. Então, qual seria a inclinação então? A inclinação basta substituir na derivada, olha a linhazinha de derivada, o mesmo número 2. Só que o valor vai dar diferente, né? Pode acontecer de dar igual, por coincidência. 2 vezes 2, 4 com 6, 10, deu 10. Ou seja, qual é a minha equação da reta? Minha equação da reta é y menos o valor da aplicação do ponto na função igual a inclinação vezes x menos o ponto dado, que é o ponto 2. Deu para entender? Então, essa é a minha equação da reta tangente. Beleza? Beleza. Então, isso que eu queria passar para vocês em relação a isso daqui de reta tangente. Então, é extremamente importante. Beleza? Beleza. Vamos agora ao que interessa. Exemplo. Ele quer trabalhar aqui comigo o exemplo x² e pede a equação da reta, pede um monte de coisa, beleza? Então, eu vou passar isso daqui para cá, para baixo, para a gente trabalhar de forma mais confortável, digamos assim, com mais espaço. Galera, acompanhem comigo aqui o seguinte exercício. Já tem a solução, tá? Já tem a solução, mas eu vou estar fazendo para vocês aí. Vocês se recordam lá de cima que a derivada no ponto P é dado por limite quando o h tende a zero de quê? Do f de x mais h menos f de x sobre h. Se eu não me engano é isso. Vamos lá em cima. F de h tende a zero, f de p mais h menos f de p sobre h. Então aqui, f, só um minuto aqui, desmanchando aqui, f de p mais h menos f de p, só um minuto aqui, ó, se liga aí, f de p mais h menos f de p. Perceba que a minha função é dada por, atenção, minha função é dada por x². Essa é a minha função. Por acaso, se você substituir no lugar do x o p, vocês concordam comigo que vai ficar p²? Isso aqui tudo bem, né? Tudo bem. Tá? E, além disso, se eu substituir também no lugar da minha função o p mais h, vai ficar exatamente
P mais H, substituindo, né, no lugar do X, vai ficar P mais H ao quadrado, que é dado pelo quadrado do primeiro, mais 2 vezes os dois termos, mais o quadrado do segundo. Beleza? Pronto. Então, vamos fazer a tal da derivada, né? A tal da derivada, se eu fizer essa tal dessa derivada, vai ser o reflexo, o resultado de um limite. Jura que eu vou ter que trabalhar de limite? Gente, vocês vão na definição, mas daqui a pouco a gente não vai precisar de fazer nada disso. Juro. Aguarde. Se eu substituir o f de p mais h, olha aqui, o f de p mais h, tá todo feito aqui, né? Que deu p ao quadrado mais 2ph mais h ao quadrado, certo? Depois menos o f de p. Quanto que deu o f de p? P ao quadrado. E embaixo somente um h. O bonito de tudo é que eu tenho um bonitinho de um p ao quadrado aqui, positivo, e outro negativo aqui. Ficou somente isso daqui, certo? Vamos terminar. Ficou o limite com h indo para zero de 2ph mais h ao quadrado. Vocês estão percebendo que tem h aqui e h aqui? Então deixa eu desmanchar, colocar em evidência o h. Se eu separar o h de onde estava 2ph, fica 2p. Se eu separar de onde estava h ao quadrado, fica h, beleza? E aqui eu tenho embaixo h. Corto o h com h, ficou isso daqui. Como o h está tendendo a zero, eu vou substituir o h por zero. Vai dar 2p mais zero, que vai dar 2p. Então, eu acabei de descobrir que a derivada no ponto P é dada por 2p nessa função, como ele tinha visto aqui anteriormente, certo? Diante disso, né, se eu tenho que a derivada no ponto P dá 2p, consequentemente, a derivada em x é a mesma coisa que 2x. Pô, se você olhar bem com calma, a função original ela é x ao quadrado. A derivada dessa função é 2x. Não parece que o 2 caiu e veio para cá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Basicamente é isso, ok? Então, a derivada são técnicas. Vocês não vão estar utilizando essa definição. A definição é para mostrar matematicamente de onde vem. Ou seja, o limite, o cálculo de um limite é feito para encontrar derivadas, né? Se fosse o caso aqui, derivada de 1 é só substituir o 1. Derivada de x, só substituir o x. Derivada de menos 3 é só substituir o menos 3, certo? Aqui era só substituir pontos. Substituir ponto aí para ver o que dá. E embaixo a equação da reta que eu vou fazer posteriormente, tá? Mas já está tudo resolvido aqui, bonitinho, você já tem a derivada. Então, o que serve de lição para essa questão, pessoal? Vocês aprenderam nessa questão que quando ele me dá a função, por exemplo, x ao quadrado, com limite e etc., você encontra a derivada. A derivada, ela vale 2x. Vocês já estão deduzindo fórmulas na cabeça de vocês. Eu vou explicar daqui a pouco. E eu tive um exemplo aqui em cima que, de fato, eu já tinha entregado ouro. Ó, x ao quadrado, a derivada deu quanto? Deu 2x. Beleza? Então, basicamente é isso. Ah, por que deu 6 aqui? Vou explicar posteriormente. Calma, tá? O importante é saber que isso aqui aconteceu. E a partir disso, você consegue encontrar a reta tangente. Porque basta substituir o ponto aqui e aqui e você vai encontrar os elementos da equação da reta tangente. Para isso, surgem as primeiras regras de derivadas. Vocês vão ter que memorizar isso aqui. Tudo que está escrito aqui do lado eu vou transferir para cá para ficar mais amplo para vocês entenderem. Qual é a derivada de qualquer função que está x elevado a n? Você vai basicamente soprar essa função, né? Vai bater um vento aqui, esse n vai descer multiplicando. E esse n, quando ele desce, ele perde uma força. Então, ele fica menos 1.
beleza? Então, isso é regra de derivada. Então, a primeira regra, que é o x elevado a n, aqui tem algumas consequências, mas tudo se concretiza nesse viés aí, beleza? Então, essa é a derivada mais utilizada, beleza? É muito utilizada essa derivada, beleza? Consequentemente, não está escrito aqui, mas, por exemplo, se você tiver uma função que ela for constante, tiver uma constante, um número, tá? A derivada dela dá zero, tá, pessoal? Derivada dá zero. Basicamente porque se é uma constante, existe um x elevado a zero aqui. X elevado a zero significa 1. Então, não está aparecendo nada. Então, decore. A derivada de constante é zero. Voltando lá naquele exemplo meu, vê se não faz sentido. X ao quadrado. Desceu 2, ficou 2x, viu? Aqui não tem nada escrito, significa que o expoente é 1. 1 vezes 6 dá quanto? 6. Mas esse 1 perde uma força, passa a ser 0. Se passa a ser 0, passa a não aparecer. Por isso que ficou 6. Deu para entender, pessoal? Então, esse exemplo meu aqui se é um exemplo clássico para esses caras aqui. Vou fazer um outro exemplo aqui. G de x igual a 6x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 6. Vamos ver se vocês aprenderam as regras. A derivada para esse caso, a função derivada que lá na frente vai determinar inclinação de reta tangente é dada por décimo multiplicando. Opa, já tem um 6 ali. 6 vezes 3 deu quanto? 18. Perdeu uma força. Se estava 3, passou a ser 2. Beleza? Essa é a regra. Décimo multiplicando. 4 vezes 2, 8. Perdeu uma força de 2, passou a ser 1. Quando é 1, não precisa de escrever. Tá? Beleza. 2x aqui é 1, certo? Desceu multiplicando. 2. Se o 1 vai perder uma força, vai ser 0, não vai aparecer mais. E a derivada do 6 é 0, não precisa descrever o 0 aqui não, só estou mostrando para vocês. Então, a função derivada é essa daqui, beleza? Ok? Então, através dessa função derivada, futuramente você conseguiria encontrar uma equação da reta tangente. Então, agora vocês aprenderam duas regras. Essa regra é importante para vocês. E essa regra é importante para vocês. Continuando, derivada de exponencial de x e ln de x. Através daqueles limites, gente, lá no livro, quando você chegar no livro aqui, as técnicas vão estar mostrando para vocês as demonstrações. Exercícios aqui tem derivadas, né? Aí tudo provado por limite, né? Pela definição, né? E aí chega nessas regrinhas aí. O ideal, né, a gente não perder tempo com essas provas, vocês verifiquem aí, né, tudo provado, seno, tal. Aqui eu vou enfatizar o que é necessário para a gente trabalhar em cálculo 1, beleza? Então, agora enfatizando essas regrinhas aqui, a derivada da função exponencial de x, muito utilizada no cálculo diferencial integral, é dada por e de x, é a única que a derivada é a mesma coisa, né? A derivada de e de x é e de x, né? Beleza? A derivada de ln de x, logaritmo natural de x, muito utilizada essa função também, é dada por 1 sobre x, tá? Então, mais duas regras aí, beleza? Ok? Então, ó, 1, 2, mais duas regras. Então, essa regra aqui importante, seu resultadinho aqui na frente. E essa aqui também importante, resultadinho aqui na frente. Tá tudo aqui, beleza? Pausa o vídeo, copia no caderno. E tem as trigonométricas. As mais utilizadas são essas aqui, ó. A de seno, a de cosseno, a de tangente e a de secante. A de cotangente e a de cossecante são mais incomuns. Na verdade, se fosse para enfatizar, eu enfatizava a do seno, né? Sem dúvida, a derivada da função seno
né, pelas definições lá de derivadas e tal, usando o limite lá, você vai chegar no resultado cosseno de x, e a derivada da função cosseno de x parece que é o contrário, de certa forma é, só que você tem que trocar o sinal também. Então a derivada de cosseno é menos seno de x, beleza? Então mais duas regras para vocês aí, beleza? Então essa e essa com os resultados na frente, ok? Beleza. Agora eu tenho que determinar algumas regras de derivação, né? Essas regras de derivação, elas são dadas com soma, com produto, né, de um termo, de uma constante, e o produto entre funções, e também tem aqui o quociente de funções. Isso a gente vai discutir com mais calma na próxima aula, né? Então, para dar um descanso, a gente finaliza a primeira aula de derivadas. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima, pessoal. Forte abraço e tamo junto.